Começa a apresentar a Lu. É isso, por favor, Renata, apresenta a Luciana para todas nós. Boa noite, agora oficialmente, para todas, de Franca, de São Paulo. Eu não sei se tem alguém de Ribeirão hoje, mas a gente convidou o Comitê de Ribeirão de Sustentabilidade para participar também. Queria agradecer, foi uma iniciativa que Franca começou, né, com Verdejar e Cidade Mais Limpa dessa live, que virou, na verdade, um grupo de estudo para todo mundo, até para a gente aproveitar a pandemia para aprender um pouco mais. E, bom, apresentar um pouco da Luciana, que é quem vai conduzir nosso grupo de estudo de hoje. A Lu é minha parceira, ela é líder do Comitê de Sustentabilidade aqui em São Paulo. Ela é engenheira química, com uma experiência gigantesca na área de plásticos e embalagens. Posso garantir para vocês que no final da live a gente vai olhar o plástico com outro olhar. A gente vai mudar um pouquinho a nossa visão. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive com ela, ela falou: o plástico não tem perna, ele não vai sozinho para o mar. E aí isso ficou ecoando na minha cabeça durante muito tempo. E hoje ela está fazendo um mestrado na GV em sustentabilidade, o que vai ser super rico para a gente, porque ela vai trazer um monte de conteúdo super quente, novo, e assuntos para a gente discutir. Então, o que eu queria combinar com vocês? Ela vai falar até umas 8h15, mais ou menos, e aí depois a gente abre uns 15 minutinhos, 20, para perguntas. Então, vão anotando as perguntas. Todo mundo que está na live está com o microfone automaticamente desligado pela administradora do grupo. Quando vocês quiserem falar, é só clicar na foto, aí tem o microfonezinho, vocês clicam de novo em cima do microfone e libera o áudio. E aí, assim que vocês terminarem de fazer a pergunta, fecha de novo, porque senão acaba desconcentrando quem está apresentando, tá bom? Acho que é isso, Lu, com você agora. Vamos lá, vamos falar do plástico. Minha primeira pergunta, eu queria que vocês passassem no chat ou falassem, quem tem essa informação, quem acha que sabe, há quanto tempo foi criado o plástico? Vocês acham que tem 300, 200, 150, 50 anos? Eu podia trapacear porque eu tenho essa informação aqui na minha tela, mas eu vou deixar as meninas responderem. Eu não tenho a menor noção. Não tenho a menor noção. Perfeito. Então, nós vamos descobrir, acho que vai ser um choque para a maioria de nós. Mas tem várias pessoas chutando aqui, 50, 70, Opa! 100 anos. Vamos lá. Chegou perto. Bom, plásticos vem do grego plastikos, e que significa o que molda. Então, é um material que é possível moldar. Ele veio, a primeira ideia que a gente teve, que a gente chama de pré-plástico, foi o processo de vulcanização da borracha, descoberto por Charles Goodyear, aquele mesmo Goodyear dos pneus, que descobriu... Lu, oi? Desculpa, só divide a tela na apresentação para a gente acompanhar do lado. Para mim não está aparecendo. Divide a tela. Para aparecer a apresentação. Ué, não estava? Espera aí. Aparecendo, sim. Tá? Sim. Para mim não estava, então acho que eu estava em outra tela. Então foi. Então continua aí, desculpa. Imagina. E então ele descobriu que adicionando enxofre na borracha, ela ficava mais dura e podia se moldar. Então foi a primeira descoberta relacionada ao plástico. Mas o primeiro plástico, ele foi descoberto com uma grande curiosidade. Utilizava-se muito material tirado de dentes e chifre de animais. E o que mais era usado eram bolas de sinuca. Era um esporte muito praticado pela elite, e aliás, pela elite, porque era difícil de você ter acesso ao material.
Só que estava tendo um problema muito grande em relação aos elefantes e aos chifres que eram feitos do marfim. E um grande cientista fez um concurso, uma pessoa fez um concurso, na verdade um industrial, fez um concurso de quem descobriria algum material para substituir as bolas de sinuca. E aí foi inventado um material que se chamou de celulóide, mas na verdade ele é nitrocelulose. Ela foi descoberta por John Wesley Hyatt em 1870. Ele é o precursor do plástico. O único problema é que a bola de sinuca, uma em contato com a outra, saía faísca e às vezes até pegava fogo, que é nitrocelulose, que a gente conhece, usada em bombas, em materiais para realmente pegar fogo. Mas essa ideia dele fazer a celulose foi utilizada para a primeira geração de plástico, que foi descoberta por Leo Baekeland em 1907. Portanto, a data que marca o início da descoberta do plástico é 1907. Plástico é um senhor de 100 anos e já está causando este grande problema em apenas 100 anos. Para a gente pensar daqui mais 100, o que vai acontecer se a gente continuar nesse ritmo. Bom, falando um pouquinho da braquelite, a maioria de nós aqui conhece esse objeto do lado esquerdo, que é um telefone discado. Os mais novos não conhecem, apresento o telefone. Ele é feito de baquelite, me desculpe, aqui está errado, é baquelite o nome do material. E até hoje a baquelite é usada em cabos de panela, em materiais, espelhos de luz, de eletricidade. É um material moldável, durável e ele tem propriedades para não pegar fogo, anti-chamas. Então é um material muito usado, ainda é usado hoje. Nas décadas de 30 e 40, foi descoberto o nylon, que é o nome comercial da poliamida, e vários outros plásticos, como o polietileno. Esses dois materiais eles foram responsáveis por um papel vital na Segunda Guerra Mundial, no uso de paraquedas e na proteção de fios usados para comunicação entre os agentes, entre as pessoas que estavam na guerra, né, entre os soldados. Bom, falando um pouquinho das utilidades do plástico. Desde aquela primeira ideia, antes da baquelite até, o plástico foi desenvolvido para uso em películas cinematográficas. Então, deu um grande salto na indústria cinematográfica quando utilizaram a película para passar filmes, porque era um material que você conseguia fazer uma película grande, não precisava emendar uma na outra, e tinha melhor qualidade, e não pegava fogo, o papel pegava fogo. Então, eles conseguiram fazer grandes saltos na indústria cinematográfica. E, a partir daí, discos de vinil. Quem não conhece, aqui tem uma vitrola. Eu conheci a vitrola, ouvi muita vitrola, mas para quem não conhece, esse objeto aqui, uma agulha tocando um disco. A indústria de música, ela foi especialmente, utilizou muito plástico, muito vinil, e teve um grande salto quando a música pôde ser reproduzida, porque antes disso você só podia escutar música ao vivo, não era possível escutar uma música gravada anteriormente. Uma outra indústria que teve grande utilização para o plástico, e isso com certeza até hoje, é saúde e cuidados médicos, pela questão da garantia de não ter contaminantes. Então, agulhas, seringas, bolsas de sangue, vocês imaginam o que seria fazer uma cirurgia hoje sem material plástico? Você teria que lavar todos os objetos entre uma cirurgia e outra, todos os utensílios, e o plástico ele veio num custo muito mais barato e muito mais leve. Então, ele deu um salto de qualidade na medicina.
Além disso, muito utilizado nos alimentos, lembrando aqui que alimentos, o desperdício de alimento é o terceiro produtor de CO2 no mundo. Ele sozinho é o terceiro produtor de CO2, o desperdício. Então, você com plástico consegue reduzir cerca de 20% o desperdício na cadeia logística do alimento. Um outro produto que agora eu diria que é o vilão da história são os plásticos de uso único, plásticos de uso descartável, que a gente chama de one way ou descartável, aquele canudinho que você pega no McDonald's, eu já estou dando o nome, mas nas lanchonetes, plásticos uso único. Então, dos benefícios que a gente falou, o plástico é o material mais leve. Dá um exemplo. Um avião, ele tem 65% de plástico, gente. Isso fez com que ele voasse mais barato e com maior segurança. A indústria automobilística, ela está aumentando o teor de plástico ano a ano, substituindo aço por plástico. Mas por quê? O plástico, ele absorve mais os impactos. O carro com maior teor de plástico, ele é mais seguro. O carro com maior teor de plástico é mais leve, então ele usa menos energia para rodar a mesma coisa. Eu estou diminuindo a emissão de CO2. Os materiais descartáveis, a gente falou, a questão da contaminação, na proteção dos alimentos. A gente sabe que um grande uso dos plásticos é para embalagens. Então, a gente tem uma ideia aqui, no mundo, 36% do total dos plásticos produzidos, eles são utilizados em embalagens. Materiais de construção, o plástico dura muito, perfeito, ele é absolutamente perfeito para canos, esgoto, água, e ele é responsável, isolante térmico, ele é responsável por 16% do total de plásticos produzidos. E aqui com uma vantagem, esse plástico ele tem muito potencial usar o plástico reciclado, porque ele não entra em contato com o alimento, né? Então teria muita facilidade do aumento de uso de material reciclado para esses usos de construção. E sem contar a indústria têxtil. Existe pesquisas recentes que estão olhando com lupa essa questão dos resíduos de plásticos que se soltam ao lavar as roupas. Isso é um problema sério que ainda não tem um consenso no mundo acadêmico. Mas a gente sabe que se não fosse pelo plástico no uso da indústria têxtil, a gente não conseguiria fazer com materiais orgânicos toda a vestimenta que a gente tem hoje necessidade para vestir 7 bilhões, 6 bilhões de pessoas nesse planeta. Agora eu vou falar de uma coisa, o gráfico está pequeno, eu não consegui aumentar aqui, mas foi a melhor explicação que eu achei, e a fonte é da Biplastic, que é uma organização de plástico, dos produtores de plásticos no Brasil, sobre as fontes do plástico. Então, tem uma confusão muito grande sobre o que é bioplástico, o que é biodegradável. Eu vou tentar explicar para vocês. O plástico convencional, ele vem do petróleo. Perfeito. Eu vou lá, extraio o petróleo, que leva anos, milhares de anos para se formar, e faço o eteno que vai fazer o plástico, da cadeia do plástico. Dele vai se originar todos os plásticos. É uma cadeia de carbono. Perfeito. Esse é o plástico convencional, e o plástico convencional ele pode ser reciclado, ou seja, ao final da vida útil dele, eu posso triturá-lo, que a gente chama de reciclagem mecânica, e ele pode ser aquecido novamente, transformado em outra coisa. Muito bem. O que é o bioplástico? O bioplástico, ele tem a mesma característica do plástico, ou seja, ele tem as propriedades convencionais do plástico, porém, ele vem de uma fonte renovável. O que significa isso? Em vez de usar o petróleo,
eu uso soja, cana-de-açúcar ou milho. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou extrair aquela unidade essencial para eu fazer o processo que é a sequência da carbonização. Eu vou extrair o eteno, só que ao invés de extrair do petróleo, eu extraio de uma fonte natural. Ele é biodegradável? Não necessariamente. E aqui está o pulo do gato. O bioplástico, que é o plástico que vem da cana-de-açúcar, por exemplo, ele é, comparativamente ao plástico que vem do petróleo, melhor no sentido de vem de uma fonte renovável, porém ele não é biodegradável. Ele tem o mesmo comportamento do plástico que vem do petróleo. Ele é reciclável, mas ele não é biodegradável. O que é ser biodegradável? É um material que ele pode ser compostado em até 180 dias. Essa é a definição técnica. Porém, aqui também tem um pulo do gato. Normalmente, quando eu tenho material biodegradável, eu tenho uma característica específica para ele degradar, que, em geral, é na compostagem que a gente chama de compostagem industrial. Então, eu posso pegar uma sacola biodegradável e colocar na minha composteira caseira que vai destruir? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho poucas composteiras industriais. E é naquela condição, oxigênio, luz, umidade, calor, que ele vai degradar em 180 dias e transformar-se em propriedades de nitrogênio, carbono, adubo. Só que não na composteira normal. Então, há uma crítica muito séria à questão de usar como marketing o biodegradável. Por quê? Porque é difícil você garantir que você vai ter aquelas condições necessárias para aquele material se transformar em adubo. Então, é importante a gente olhar aqui. De novo, convencional, o bioplástico, porque ele vem de uma fonte renovável, e o biodegradável. Ele pode ser um bioplástico biodegradável? Pode. Ele é um bioplástico, ele vem da cana, da soja, do amido, e ele é biodegradável. Perfeito, ele tem os dois componentes que a gente mais gostaria de ter. Só que eu posso misturá-lo com plástico comum? Não. Eu posso reciclá-lo junto com plástico? Não. Então, eu vou ter que ter uma cadeia, uma estrutura específica para cuidar desse material. E aí é que tem o ponto de atenção, porque a gente pode criar uma cadeia, mas hoje não tem essa cadeia criada. Então, é bom a gente pensar, será que vale a pena eu usar este material? E aí é muito marketing de algumas organizações e outras é desconhecimento. Eu acho que tem tudo misturado. Algumas empresas, por desconhecimento, elas produzem o biodegradável e fazem a propaganda como se aquele material fosse a solução para os problemas do plástico. E nem sempre. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Agora, falando do que realmente é um consenso, é o oxibiodegradável, que ele não é mais recomendado pela maioria dos cientistas e pela maioria das associações. Por quê? O que é óxido biodegradável? São aditivos que quebram aquela cadeia do plástico e ele não some, mas ele fica pequenininho, ele fica como se fosse um talco de plástico. Isso é muito mais danoso para o meio ambiente, porque ele não sumiu e ele está poluindo de maneira muito mais agressiva. Você não vai conseguir juntar esses pedacinhos de plásticos que foram quebrados. Então, o oxibiodegradável, cuidado, normalmente é um produto que não já é consenso, mas ainda tem algumas empresas que têm sacolinhas, em especial sacolinhas oxibiodegradáveis. Então, é um material que não é recomendado.
E maiores informações a gente pode conseguir nesse material da Biplast, que tem um material interessante com essas explicações sobre a cadeia de plásticos aqui no Brasil. Eles falam da nossa cadeia brasileira. Agora, vamos tentar. Eu vou parar. Vamos ir para... Peraí, da ESC. Eu vou passar o filminho. Tá vendo, Rê? Ainda não. Você precisa compartilhar o YouTube. Peraí. Aqui. Aí. Perfeito, aí mesmo. Agora sim. Se você quiser ir conduzindo a gente, Luciana, a gente não está ouvindo nada. Ai, tá. Eu tô ouvindo uma musiquinha, gente. Desculpa. Não, ele tá... Aqui é a quantidade de plástico e o ritmo que se produziu, né? A questão do uso único, que eu comentei. Às vezes entre a produção e o PVC. 60% são usos por mais tempo, né? Aqui ele vai falar de onde estão as grandes mares de lixo e quem são os principais produtores. O Brasil é o quarto. Primeiro, Estados Unidos. Questão do plástico que vai para os rios e mares, né? São 8 milhões de toneladas por ano, sendo 80% vem da terra e 20% dos navios, que é uma coisa que a gente não fala muito. Navio de pesca, rede de pesca. E essa projeção, né, de que a gente terá mais lixo do que peixe se continuar o consumo dessa maneira. O consumo não, o descarte. Os materiais biodegradáveis de origem vegetal, que agora a gente já sabe o que são. Deixa eu voltar agora. Share screen aqui. Voltou? Voltou. Voltou. Só Agora a gente coloca vai falar na tela tela cheia. cheia. Aqui, eu mesma fiz um gráfico adaptado do Ellen MacArthur.
Você está esperando para explicar para a gente ou é para a gente entender sozinha, Luciana? Não, alguém está falando. Não. Ah, então, peraí. Ah, eu tô, acho que ouvindo outra coisa que ficou. Ah, tá. Tava esperando também, não tinha Gente, eu entendido. estava ouvindo, eu não fechei, eu comecei a ver o próximo vídeo e achei que fosse uma pergunta. Jesus, desculpa. Imagina. Não, vamos lá. Então, a circularidade do plástico, né? Do total de produção, a gente produziu, esses dados são compilados de 2015, a gente produziu 78 milhões de toneladas de plástico. Disso, 32% vazaram para o meio ambiente, de alguma maneira, falando ou de terra ou de navios, que a gente já viu que 80% vem da terra, né, terrestre, que ele, como a Rê falou, não tem perninhas, ele foi andando até o mar, ou algum ser humano o levou até o descarte incorreto. 40% foi aterrado, e aí, vírgula, lixões ou aterros controlados. 14% foi incinerado. Aqui vale uma parte, no Brasil a gente não tem incineração. A Suíça é o país que mais incinera, mas há controvérsias sobre a segurança de você incinerar plástico. O plástico, muitas vezes, são colocados aditivos nem sempre seguros para incinerar. Então, há muitos estudos e algumas controvérsias. O Brasil, neste momento, não tem nenhum incinerador, mas já existe discussão para a criação aqui em São Paulo de incineradores. Então, é um assunto que vale a pena estar de olho. E só 14% ele entra no looping da reciclagem. 4% é perdido no processo, 8% ele volta para produtos de menor valor agregado, ele é efetivamente reciclado, só que o que a gente perde, ele não volta no mesmo produto que ele foi. Então, se ele era uma garrafa PET, ele volta como uma lona de cobertura agrícola. Ok? Ele foi reciclado, ele teve esse segundo uso, mas ele não manteve o valor dele, ele perdeu valor nesse ciclo. E só 2% voltam ao processo. Então, aqui é para a gente pensar, e eu vou falar das propostas de se aumentar esse uso, e não é fácil, e não é uma só empresa, né? A gente tem que ter um conjunto aí de esforços entre produtores, governo, sociedade civil, organizações não governamentais, etc. Ô, Lu, faz um Falando... favor para mim, Claro. coloca isso. Obrigada. Já tô esperta. Aqui uma coisa que a gente falou na live passada, a Roseli vai lembrar, a diferença entre reciclável e reciclado. A princípio, gente, todo plástico é reciclável. Dificilmente você vai fazer um plástico que não é reciclável. Tem alguns, mas são poucos. A questão é reciclável, ele poderá ser transformado. Ele é, então ele é reciclado, né? O reciclado, ele é feito com matéria-prima recuperada. O reciclável poderá ser, mas a gente viu que 32% escapa, vai para a natureza, e só 2% volta para a matéria-prima. Então, para a gente pensar aqui. Falando em volume, o Brasil está entre 22% e 23% de percentual de reciclado sobre os materiais de embalagem. Mas quando você coloca isso sobre todo o volume de plástico, cai para 9%. Então, nosso valor de reciclagem hoje é de 9% total. Esse número é baixo em relação a alguns países. Aí a gente poderia dizer que a Europa é quem está mais adiantado. E nós vamos até entender um pouquinho por que
eles têm ações coordenadas entre governos, empresas, que estão fazendo algumas políticas públicas, estão mexendo em algumas estruturas do próprio mercado para fazer isso acontecer. Então, as propostas de melhoria, né? Uma das coisas que as empresas falam é metas nacionais de redução e controle. Isso é importante. É importante o governo, como indutor de negócios, ele está de olho nisso, ele vai fazer políticas de preço, de tributo, de vantagens competitivas para organizar esse mercado. Investir em gestão de sistema de resíduos, que foi o que a Roseli falou na live passada, a necessidade da gente ter a maquinarização dessas cooperativas, né? Porque é um trabalho insalubre, a gente não pode contar uma pessoa fazendo alguns tipos de trabalho entre triagem, coleta seletiva. Tem que ter a colaboração entre a sociedade civil, indústria e Estado. E uma das coisas é reduzir a produção e o consumo excessivo e desnecessário. E aqui a gente vai falar numa coisinha que volta aos 5, 7 R's da sustentabilidade, que é reavaliar, refletir, reduzir, e aí reciclar como último, né? Você tem toda uma cadeia para repensar o uso e antes de você tomar a decisão de consumir e reciclar. E reutilizar é uma delas, né? E o plástico, por ser um material muito durável, ele pode ter muitos usos. Então, a questão é que a forma como você está usando o plástico, né? Falando da visão para o futuro, eliminação do plástico desnecessário, os materiais de uso único. Será que eu realmente preciso de um canudinho de plástico para tomar um copo de suco? Não dá para pensar numa outra forma? Será que eu realmente preciso daquela cobertura de plástico em cima de outro plástico para um produto, que a gente chama de sobreembalagem, né? Enfim, são coisas que a gente... Será que eu preciso, toda hora que eu vou tomar uma água, usar um copinho plástico? As embalagens serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, então isso é o sonho de consumo, né? Eu posso ou reutilizar, ou reciclar, ou compostar. E na prática, né? Aí tem a questão, na prática, tem que ser realmente, né, o efetivo, não é que ela é reciclada, não é reciclável, né? E uma embalagem com maior percentual de plástico reciclado. Então, essas são pontos que são consenso entre as entidades que trabalham com plástico para o futuro. Aqui eu trouxe 2 exemplos de formatos e um quadro da Ellen MacArthur. Ellen MacArthur ela é uma pessoa, é o nome de uma pessoa, ela é velejadora e ela teve contato com os mares de lixo nas viagens dela. Ela é uma velejadora que viaja grandes distâncias. E ela criou uma ONG com o objetivo de difundir esse mal-estar em relação ao uso ruim, ao uso errado do plástico. E essa organização cresceu, ela já tem, inclusive, centro aqui no Brasil, em São Paulo, e ela estuda e publica muita coisa sobre sustentabilidade, economia circular e plástico. A principal bandeira dela é o plástico. Então, eles têm o que eles chamam de Aliança do Pacto do Plástico, eles reuniram mais de 80 empresas globais, grandes empresas, petroquímicas, empresas de consumo, Unilever, Procter, grandes empresas, que estão trabalhando em conjunto com regras para cada indústria e metodologias comuns para você aumentar a circularidade, aumentar a reutilização. Então, eles têm um trabalho fantástico. Quem quiser, entra no site, porque tem material para muito estudo lá dentro. E aí, falando nas 3 apostas dele para um mundo, para transformar o mercado da embalagem plástica.
o redesenho da inovação. Ou seja, a partir do momento que você está pensando um produto, a questão é qual é o plástico mais adequado para esse produto. Ou, em outras palavras, como eu posso fazer com que esse produto não tenha lixo, né? A gente brinca, tem uma organização que fala que o lixo é um erro de design. E eu concordo muito, eu acho fantástica essa frase, porque realmente a gente errou ao fazer o design de um produto que sobra alguma coisa. A natureza não tem lixo, tudo é reaproveitado, tem ciclos fechados. Então, como transformar o plástico por redesign, desenhando novamente, para ter um ciclo fechado, que ele seja utilizado, que ao final daquele produto ele sirva para um outro produto, para um outro uso, enfim. Ou a reutilização, usar uma embalagem milhares de vezes, né? Ou a reciclagem, melhorando radicalmente, que eles falam, né? A questão econômica e a qualidade. Então, a reciclagem tem algumas barreiras. Você tem algumas normas técnicas para produtos em contato com alimento direto. Você tem uma questão muito importante, inclusive para materiais de higiene e limpeza, que é o odor. Normalmente, quando você tritura material, tem materiais muito diferentes, você não sabe para onde eles foram usados, fica um odor característico daquela mistura de material. Então, tecnicamente, eu tenho que encontrar soluções, e eu acho que as pesquisas já estão encontrando, para você retirar o odor como se fosse uma matéria virgem. Então, você consegue eliminar esse odor. E trazendo exemplos brasileiros de empresas que estão fazendo diferente, aqui a empresa IVE, eles vendem o material de limpeza concentrado. Então, são como se fossem cápsulas de materiais de limpeza, que você compra uma vez o produto, um borrifador. São 2 tipos de borrifador para 5 tipos de materiais de limpeza. Um limpador multiuso, um detergente, são 5 produtos. Você compra o kit, ele vem os sprays, e você compra mensalmente, trimestralmente, aí, conforme o plano, as cápsulas de produto. Você põe a cápsula, enche de água e tem o seu produto de limpeza. Então, transporte, você transporta muito menos, porque é um produto concentrado, e aí algumas empresas já estão fazendo isso. A Unilever vende os sachêzinhos de produto concentrado, é uma forma de você eliminar aquela venda do galão. Se você normalmente compra aquele galão de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, usa o conteúdo do amaciante, do detergente e joga fora. Aquela embalagem dura muito, não precisaria ser jogada fora. Outro exemplo muito interessante é essa empresa Reload, que está fazendo shampoos e materiais de cosmético premium. Eles são uma marca produtos muito para o mercado de alta renda, no mercado mais maior valor agregado. Eles usam as embalagens da água Minalba. Eles retiram nos restaurantes essa embalagem, que nem foi para o lixo, ela é guardada no restaurante para eles, e eles fazem shampoos com as garrafinhas de água. Então, é um projeto que começou aqui em São Paulo, e eles estão ampliando provavelmente para todo o Brasil. Eu conheci é uma startup, ela começou pequenininha, eu conheci o dono, ele havia feito um contrato com a Minalba, com a São Lourenço, e ele estava tentando conversar com o pessoal da Minalba para lançar um outro produto no formato da garrafinha da Minalba. Então, são ideias que estão aí para a gente olhar com carinho. 8h14, Rê, cumpri tempo. Agora a gente tem tempo para perguntas.
tô no mudo. Eu tô falando que nem louca e eu tava com o microfone desligado, desculpa. Ah, imagina. Foi britânico, Lu, parabéns. Se as meninas, enfim, quem estiver participando que não tem sua mulher hoje, pode desabilitar o áudio para falar, para fazer pergunta, para fazer elogios, para, enfim, questionar. Foi super rica a apresentação. Gente, eu fico maluca porque assim, todo mundo fica falando, não, as garrafas de refrigerantes, elas são todas recicladas. E na verdade não são, né? A gente acabou de descobrir que ela pode virar outra coisa, mas não que eles retiram e que refaçam o produto com este material. Isso para mim, que sou leiga, né? Leiga nessa parte química, embalagem. Né? De embalagens, eu achava que não, que quando eu colocava o meu amaciante, reciclado, né? separado. Que aquilo ia ser triturado, mas que ia virar um outro produto e não alguma coisa de uma cadeia totalmente diferente. Ou seja, ela perde esse valor agregado. Queria Normalmente, escutar. sim. Então, a Coca-Cola está com uma experiência que eu até acho bastante interessante. Eles reformularam a linha. Eles tinham, eu não sei se vocês lembram, mas a Coca-Cola, a Fanta e a Sprite tinham cores diferentes de garrafa. O que eles fizeram? Eles reformularam, fizeram a cor diferente só do rótulo e a partir de agora eles estão investindo na cadeia de reciclagem para garantir que essas garrafas voltem para eles e que eles possam lavar e virar ou triturar e virar novas garrafas de coca. Ainda é uma experiência piloto, mas eles já têm essa meta. E uma outra coisa que a própria Coca fez, eu acho que nós que somos aí quem tem mais de 30 anos vai lembrar, que é a garrafa retornável. A Coca fez uma linha de 3 litros, 2,5 litros, retornável. Então, você leva o vasilhame, a gente fazia isso quando era criança, todo mundo fazia, não reclamava, depois a gente ficou mais preguiçoso, né? Sim. A gente quer comprar, a gente vai até o supermercado, faz aquela compra, enche o carro, depois joga o lixo na porta de casa e ele vai sumir. Então, a nossa responsabilidade como consumidor tem que ser pensada. Luciana, é melhor tirar a apresentação para a gente ver todo mundo? Oi? Não é melhor tirar a apresentação para a gente ver todo mundo? Perfeito! Agora sim. E acho que a Sandra levantou a mão. Sandra, quer falar? Quero. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou professora de gestão ambiental aqui da Universidade Estadual da Paraíba. Olha! Bacana. E eu tenho discutido muito com meus alunos a questão até que ponto o reciclável ele casa com o título do seu trabalho, é vilão, né? Solução. Ou solução. Mas eu me preocupo muito com essa questão de dizer assim, a Guaraná, a Coca-Cola está reciclando 100% suas garrafas, e aí dá uma impressão ao consumidor que ele pode consumir à vontade, porque aquilo vai ser reciclado. E a gente sabe que a gestão ambiental, esses processos, eles se utilizam de movimentos da física que dizem que não tem nenhum processo isento de liberação de energia, ou seja, por mais que ele recicle, você vai precisar colocar novos aditivos, usar água, usar energia. Então, isso também casa com a da semana passada, e a gente precisa discutir a questão da redução do consumo. A reciclagem ela seria uma alternativa de fim de processo. Porque, às vezes, quando as pessoas têm a noção de que isso pode ser... que eu estou comprando um produto reciclável, tranquilo, eu estou fazendo a minha parte no processo. Eu estou liberado para gastar, né? Para usar. E aí eu tenho sua opinião sobre isso, né? E as empresas têm aproveitado esse gancho para dizer, a própria Coca
a própria Guaraná é meio assim, consuma tranquilamente. Não. A gente tem que partir do princípio, primeiro, que tomar refrigerante já não é sustentável. É verdade. É um processo insustentável para a saúde das pessoas. Sim, açúcar, né? Pois é. E eu me preocupo muito com essa ideia de passar isso para as pessoas, de que se for reciclável, tá tranquilo, não vai fazer mal. Outra coisa que eu estava ouvindo, né, que ela falou e que foi falado na semana passada, nem todo reciclável é reciclado. Né? Só 2%. O Brasil recicla muito pouco ainda. E eu tenho lido muitas coisas sobre os impactos dos microplásticos. Porque como eles são muito pequenos, né? Ou seja, na hora que você lava sua roupa de poliéster, na hora que você lava seu tênis, tudo isso é liberado na água e você não vê. E a gente vê pouca discussão sobre isso e sobre essa informação chegar no consumidor. E como é importante ele reduzir seu consumo em todas as instâncias, não só no Guaraná. Sem dúvida, muito bem, tá? Eu concordo com, assim, tudo que você falou. A questão da Coca é um projeto piloto, né? Então, eu acho que a gente já viu no passado muita discussão sobre processos que funcionavam melhor para o meio ambiente e a gente decidiu por o que a gente chama de facilidade, né? Mudar, como o retorno mesmo, retornável. Quando a gente fala que o reciclado é melhor, porque eu estou comparando com a extração do material ou do petróleo ou da cana-de-açúcar. Então, aí fazendo uma análise comparativa, e para isso a gente tem método, né? Que seria o AVC, que é avaliação do ciclo de vida. Exatamente. Então, você põe na conta cada etapa que você precisa fazer. Então, quando você coloca um reciclado num produto, você gasta menos energia total do que o produto que você tirou da natureza, novamente, aquela matéria-prima, certo? Então, nem sempre, e aí uma discussão que eu fico bastante preocupada é quando as pessoas falam, não, troca o plástico por papel ou por vidro. Nem sempre é a melhor solução do ponto de vista da avaliação do ciclo do produto. Por quê? Porque muitas vezes o vidro ele custa mais energia para você tirar da natureza, para transportar, porque ele é muito mais pesado, e ele também não vai ser reciclado, porque ele é uma cadeia muito difícil de você trabalhar. Ele quebra. Tem alguns estudos que falam muito na questão da bitributação, né? Porque isso impacta alguns materiais não serem reaproveitados. Alguns materiais reciclados, eles ficam mais caros do que o material virgem. Isso acontece muito com poliéster. O poliéster ele foi muito procurado e se acharam que é utilizado na garrafa de refrigerante. Acharam-se várias aplicações para o reciclado de poliéster, entre elas na indústria têxtil. Camiseta de poliéster, que a gente viu campanhas, né? Poliéster de camiseta de garrafa. Não falando só de refrigerante, é que o refrigerante é o mais consumido, mas garrafas. E tem momentos em que o PET reciclado é mais caro que o PET virgem, gente. Então, tem alguma coisa estranha aí. Se você, como país, quer fomentar, como governo, você quer fomentar a reciclagem, você tem que interferir. O problema é que esse governo não quer fomentar. Outros já não tentavam, né? Mas o negócio o negócio é difícil, né? Eu queria fazer uma perguntinha também, não sei como é que... Na verdade, uma reflexão, pode ser? Não sei se tem alguém na hora. Pode.
Me perdi. Eu acabei ligando o celular para eu poder aparecer, porque no meu computador não sei o que aconteceu. Então, queria trazer uma reflexão sobre essa questão. Bom, primeiro, parabéns, foi super legal, adorei, viu, Lu? Muito bacana. Sobre a extração, né, quando você fala que é um material que é de fonte renovável, né? Então, quando a gente fala de plástico de fonte renovável, que ele vem de, enfim, soja, milho, você citou esses exemplos. O meu questionamento, a preocupação são dois, né? Um no começo da etapa mesmo, de eventualmente a gente criar monoculturas para dar conta dessa demanda grande, que fala, eu vou usar esse pratinho descartável porque ele vem do milho, né? Ou ele vem da soja. E, de novo, né, como a colega falou, como se, então vou poder usar com a mesma frequência, porque isso é que, na verdade, muitas vezes você está usando enfim, devastando regiões e tal. Recurso, claro. Isso, para monocultura. E a outra ponta, Lu, é que, assim, também essa história, né, do que de novo, essa reflexão para você me ajudar e também quem achar interessante, eu tiver alguma outra, que também estão estudando da mesma maneira. Isso aqui é um material que é biodegradável, então ele pode ser compostado, mas ele quase nunca é compostado. Qual é o compostável? Algum que seja compostável. Aí você. Só que isso não é falado para a gente, né? É vendido como se fosse. Esse é o problema, né? A comunicação. Exatamente. Essa questão de compostável, ela é uma briga no meio científico. Então. E aí você imagina o quanto isso vai sobrecarregar os aterros também, né? Era isso. Então, e outro ponto, quando você mistura o compostável com o material reciclável, você atrapalha a reciclagem, porque o compostável ele tem produtos que ele, em um certo percentual, ele começa a degradar o valor do plástico, daquele que você está reciclando, porque eles vieram de outras cadeias. O interessante aqui, e a gente fala, quando se monta uma cadeia de reciclagem, você tem que avaliar muito bem o local. Qual é o produto principal, quais são as rotas, e quais são os produtos que podem ser colocados na mesma cadeia. E a partir daí você vai fomentar aqueles produtos que fazem sentido para aquela cadeia e, digamos, taxar produtos que não fazem. Porque aí você vai induzir o consumidor e, claro, a informação correta, a utilizar aquilo que faz sentido, né? Agora, a questão da compostagem é o seguinte, cada material vai ter uma característica de compostagem. Então, você nunca pode dizer que aquilo só vai valer a certa condição de temperatura, umidade, pressão, oxigênio e temperatura. E como você garante isso? A tua composteira não tem isso, gente. A temperatura quando está calor é uma, quando está frio é outra. Então, o material não vai funcionar da mesma forma. Então, a gente fala que em algumas composteiras industriais, que são controladas, isso vai funcionar. Mas são poucas no mundo. Bom, acho que voltamos sempre para o início, né? Que é o repensar, né? Que é o repensar. Repensar, reduzir. É isso. Muito bem, obrigada. Reutilizar. Gente, Laís. Queria falar só, em primeiro lugar, te agradecer, palestra excelente. Acho que melhorou a minha percepção do plástico pelos usos necessários. Mas o uso descartável, ele se manteve. A minha péssima... Ótimo, que bom, que bom. Essa é a intenção. E eu gostaria de saber a sua opinião, assim, porque existem praticamente dois caminhos, né? Um é realmente a gente abdicar de um certo conforto, né? Vamos dizer assim, que as pessoas, como você disse, se tornaram preguiçosas ou se acostumaram com
assim, Comodidade. a comodidade, a facilidade. A gente abrir mão dessa comodidade, ou você acha que vai chegar, tipo, já li sobre micro-organismos que destroem o plástico na água, ou vai caminhar para uma tecnologia que nos ajude, então, a reaproveitar esse plástico? Qual você acha que é o caminho? Eu acho que é a soma de tudo, e ainda assim não vai dar tempo. Eu acho, gente, que a questão das... Bom, uma primeira coisa, essa pandemia que a gente está vivendo, ela tem muita relação com sustentabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí nós vamos falar da destruição das florestas, da proximidade dos animais com áreas urbanas. Claro, tem hábitos, né? Mas a gente não pode dizer que um hábito de uma certa cultura de comer alimentos exóticos, ele é totalmente daquela cultura, né? Provavelmente ele comeria carne de boi ou de frango se ele tivesse acesso, né? Ele saiu atrás de bichos exóticos porque ele não teve acesso ao básico. Então, essa pandemia ela é função de um desequilíbrio ecológico. Então, dizem que a gente vai ter mais eventos, ou eventos mais próximos disso. Então, é imprescindível a gente pensar em reduzir e mudar hábitos. Então, mas aí, voltando mais diretamente na pergunta, eu acho que vai ser uma soma de todas as coisas, né? Uma conscientização, uma questão de você ter tecnologias que funcionem melhor, porque hoje as tecnologias que existem, elas são pilotos, né? Elas são em uma escala muito pequena. Muitas vezes, a hora que você tenta transformar nessas escalas industriais, você perde o controle, então ela não funciona da mesma forma. Então, acho que sim, a tecnologia vai resolver, mas tem que ter uma construção de governo, de realmente fazer uma comunicação, uma educação, esses pactos que a gente vê, as empresas realmente buscando soluções e fazendo diferente, diminuindo as variáveis de plástico, as variedades de plástico, porque aqui também eu não falei os tipos de plásticos, mas você tem plásticos que são mistura de outros plásticos, né? Isso é difícil de reciclar. Nunca você vai ter viabilidade para reciclar um laminado de XYZ. Então, você tem que criar tecnologias que usem um plástico só, porque aí você junta tudo e consegue reciclar. Então, são as três coisas. Eu acho que fazendo as três coisas a gente pode melhorar. E a conscientização passa por tudo, né? Não tem jeito. Você até pode conseguir uma solução tecnológica, mas se você não educar, se você não aumentar o nível de consciência ou criar a consciência do coletivo, de que não é fora, né? Não existe fora de casa. Eu jogo fora de casa, mas ele está no meu planeta, ele está no meu quintal. Então, eu estou sujando a terra, né? A terra é minha casa, não é lá fora, não existe fora. Então, vamos pensar no lixo que a gente produz, né? Obrigada, eu preciso sair. Olha, foi show. Amei. Gente, obrigada para vocês. Beijo, antes de sair, deixa eu só já deixar um convite, na verdade, um convite para todo mundo, que a nossa próxima live vai ser na semana que vem, terça-feira, 7h30. A gente vai falar sobre educação para a escolha consciente de cosméticos, com duas feras no assunto, a Melissa e a Carol, que vai falar sobre os produtos Slow e até cremes e cremes mais naturais. Então, o convite já está feito, espero vocês. Só para quem tiver que sair. Legal. Beijos para você, show de bola. Brilhante, adorei. Tchau, Inês. Tchau. Mais alguma pergunta? Tem alguém querendo fazer mais algum?
questionamento. Para a Luciana, primeiramente, parabenizar pela explanação. E a questão do isopor, provém do plástico, né? E nesse momento, onde as pessoas estão consumindo muito mais, algumas estão se conscientizando e preparando as suas refeições mais em casa, mas quem não pode está comprando muito, né, de restaurantes e acaba vindo em isopor, porque mantém por mais tempo o calor, né? E o isopor já foi reclassificado, né, de diversas formas. Põe junto com o papel, põe junto com o plástico, não põe junto, põe no orgânico, porque não tem como reciclar. E como que a gente fica? Né? O que você tem para falar sobre? A Roseli, acho que ela tem até mais informações. Eu sei que tem algumas iniciativas de reciclagem de isopor em São Paulo. Tem uma cooperativa que começou com um trabalho e eles conseguem reciclar. Só que, de novo, né, o volume que eles conseguem reciclar é infinitamente menor do que o volume que a gente consome. Então, aí eu diria que é como se fosse um material que vai para o aterro, né? Você não tem como reciclar. Rose, você tem mais alguma informação sobre isopor? Não, é isso que a gente comentou, né, semana passada, que não tem mercado para o isopor, né, para que ele seja consumido lá no fim da cadeia, depois de ser reciclado. Então, quem manda é um pouco esse mercado comercial. Se você não tem quem consuma esse supostamente isopor reciclado, ele se perde, né, no meio da cadeia. Então, nem as cooperativas têm material para prensar, para vender, e nem tem compradores para isso. Então, é isso que acontece. Nós tínhamos que, eventualmente, fomentar o mercado à outra ponta para ver se a gente consome mais materiais reciclados. É isso que tem. Parece que piso de rodapé, tem algumas iniciativas já com isopor, mas é muito pouco, exatamente isso que a Lu falou. E o problema é a alternativa, né? Se não usar o isopor, usar o quê? Que ele é bom, né? Ele é bom, né? Assim, ele não é um material ruim, né? Ele tem propriedades... demandas do mundo atual, como isso que a gente tem hoje, de entrega, né? De delivery, né? Higiene, né? A questão da contaminação, né? Nesse momento. E é muito volumoso. Você imagina isso para ser carregado? Um carroceiro, por exemplo, né? Ele não quer, porque não vale nada aquilo. Entendeu? Então, você acaba se perdendo. E aí, imagina, vai para rios, vai para os mares, vai para os bueiros, né? Quando a gente fala, vai para o bueiro, e acaba chegando nos rios dos mares e se perde ali. Quantos malefícios isso causa, né? Mas estamos aí, né? Vamos continuando. Atrás de soluções, né, Lu? A Lu tá aí. Mais soluções. Isso aí. O problema de isopor é quando as marmitas ficam impregnadas de alimento quente, ó. O Ricardo Demba News. Ó, o problema de isopor é que ficam quentes com molhos, batata frita. Como eu falei, ele leva odor, né, para a próxima cadeia. Então, você não consegue usar mais com aquele grau alimentício, né? E a gordura também, né? Que acaba sendo... Ele impregna, né? Ele realmente contamina, né? Nesse caso, o que você está usando. Mas, Andréia, eu já fiz que nem você. Eu já coloquei no reciclado porque eu tinha lido que podia, aí eu já tirei, aí eu já falei, gente, não sei mais o que eu faço com isso. O ideal é não consumir, né? Tentar consumir. Quando a gente vai, né, for fazer pedido de delivery, se tiver outro material que não seja isopor, a gente tentando o nosso papel de consumidor mesmo, né? Talvez. Mas a alternativa seria o quê? O alumínio, por exemplo? Sim. O alumínio é reciclável. E a cadeia que a gente tem de alumínio hoje ela é muito eficiente, né? Guardadas as proporções, né? Pela questão do valor, mas é.
Agora, uma coisa que eu achei interessante, né, quando você mostra a diferença do biodegradável, do óxido biodegradável. Na Itália, eu estive lá em agosto do ano passado, e o Carrefour de lá, eles fornecem a sacolinha, né? E aqui tem, na hora que você estava falando, eu fui verificar. Nas informações aqui tem que serve para composto, né? E lá eles dão a informação que essa sacolinha aqui é para você colocar no lixo orgânico, né? Para descarte, ou do banheiro ou da cozinha. Para quem não faz composteira. Compostagem em casa. Para quem não tem composteira. Porque aí, lá eles têm os containers, né, separados, e aí vai para compostagem industrial. Né? Então, e mais interessante ainda, que é uma das propostas que eu coloquei no meu trabalho aqui para Franca, é que eles utilizam lá, eu não sabia, mas, por exemplo, você vai alugar uma casa de férias, né, e já vem, porque lá cada cidade tem, inclusive, até cores diferentes, né, do plástico. Então, você aluga uma casa, você já tem lá, junto com as informações da casa, tem onde ficam os contêineres que você deve colocar, quais são as cores, o que você deve fazer, a separação. Então, tem toda uma conscientização e é municipal, né? Então, cada cidade tem essa preocupação. Eu achei isso fantástico, em comum acordo com a população, com as imobiliárias e com o governo municipal, né? Perfeito! Eu morei na França, André, há 4 anos. E lá, quando a gente muda, a prefeitura já te entrega as carroceiras do que é orgânico, do que é reciclado. E geralmente no caminho de padaria, supermercado, aí tem o de vidro e o de roupa. Então são vários containers, todos separados. E uma vez por ano eu recebi um manual. E aí nesse manual era dia, horário, você tem horário para colocar o lixo para fora e horário para retirar. E depois eles mandam um relatório de tudo que foi reaproveitado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu participava de uma associação. Eles vendiam coisas doadas para refugiados lá. E tinha coisa que era descartável, porque a gente não tem a menor noção das coisas que a gente coloca para doação. Eu juro para vocês que eu abri coisas nojentas, e isso na Europa. Imagina aqui no Brasil, que a gente não tem nenhum trabalho de conscientização como esse. Esse material, ele é todo destinado de uma associação, hein, gente? Estou falando isso de cadeia. Para fazer banco, para ajudar no estofado de banco de avião. Então, nada é jogado na natureza, nada é desperdiçado. Então, vai para as empresas que desenvolvem, né, aviões, e aí eles utilizam esse material nos bancos. Então, trazendo até um pouco de experiência de fora, assim como na Itália. É bacana a gente ter esse olhar. Mas é isso, assim, eu tinha containers no caminho da padaria, entendeu? Então, é mais fácil. Aqui a gente sai, pega carro. Agora, no começo da pandemia, eu tentei descartar os vidros aqui de casa. Eu guardei tudo, falei, não vou colocar passo uma vez por semana só no reciclado. E não tinha nenhum lugar. Tá tudo fechado por conta da pandemia. E só mais uma coisa, você como engenheira química deve ter alguma informação sobre dioxina, que é liberada na incineração dos resíduos do plástico. Eu não tenho detalhes, eu nunca estudei essa questão da incineração, mas eu sei que é uma preocupação. A gente tem muita gente que tem a informação de que realmente libera toxinas, né? Então, você teria que ter uma eficiente filtragem para captar esses resíduos, né? Eu assisti, desculpa, eu estou falando demais aí. Imagina! Essa é a última. Eu assisti em 2014, se eu não me engano, um documentário na Discovery, e que mostrava, eu nunca mais encontrei esse documentário, mas ele demonstrava
que essa dioxina, o ciclo dela no organismo, quando a gente absorve, né, seja Inala. alimento ou inala, só a mulher consegue eliminar se ela tiver filho. Então, ela divide uma parcela dessa dioxina que está acumulada no pâncreas, ela divide com o feto. O feto. Exato. Então, toda criança, assim, as gerações futuras já vão nascer com a sua parcela de dioxina, né, que é liberada do plástico. E os homens jamais liberam, né, jamais deixam. Então, quanto mais filhos a mulher tiver, mais ela vai dividir a sua parcela, e os homens não. E eu fiquei perplexa com isso, né, o quanto isso vai se acumular com o tempo. Como o CO2, né? A gente... ele é só cumulativo, ele não... ele só libera se a gente tiver uma transformação. O que soltou, não volta mais, né? Bom, gente, 8h45, alguma outra pergunta? O Ricardo, acho que queria falar. Eu gostaria de falar com a Renata Santana, que, em primeiro lugar, né, nesse momento, falar que o post daquele Mulher que Muda, o meu ficou, olha, tá um sucesso danado, viu? Que ótimo! Você é um artista, então, ficou muito bom. E as pessoas estão mesmo preocupadas com o tal do descarte da cápsula do café, né? Sim. E a segunda coisa, e eu quero pedir desculpa, porque eu tenho um carrilhão aqui que ele toca de 15 em 15 minutos, vocês devem estar escutando. Não tem problema. Agora está aberto aqui. E é o seguinte, a exposição da Luciana Rocha, fantástica. Eu vou querer rever com a Laís o que ela gravou, porque é muito importante. Eu vou precisar estudar ainda tudo aquilo, e eu sei que é de uma, sabe, muita vantagem para a gente estar aqui conversando com vocês e aprendendo, né? Essa troca foi fantástica, na verdade, porque foi uma iniciativa de vocês e a gente aqui... a gente que pegou carona. E a gente percebe que o quanto isso foi assertivo, porque essa troca é muito boa. Trazendo pessoas que falam coisas que hoje mexeu muito comigo, porque eu tenho muito problema com plástico e ainda vou estudar muito sobre o plástico, aproveitando a O plástico é maravilhoso, Maria Lídia. Problema essa pecinha aqui. Eu vou agora começar a observar melhor e estudar melhor com relação ao plástico. E já vi que você já nos deu umas dicas muito boas e eu provavelmente vou ficar com a cabecinha melhor para usar o plástico. Uso alguma coisa ainda, uso. Mas outra coisa é o problema da educação. Às vezes nós pegamos modelos da Europa em que os países são muito pequenininhos e, logicamente, que essas ideias são fantásticas para nós. No entanto, o Brasil, com essa dimensão continental, é uma coisa incrível e a educação é deplorável. Quer dizer, a educação... Eu sou educadora, então eu estou na escola, eu tenho muitos anos de escola, não saio da escola, porque é lá que é o lugar, hoje online, não tem importância, mas pela educação que nós temos que levar esses conhecimentos. A escola deveria ter uma disciplina específica sobre meio ambiente, específica, porque se não for através da educação, vai ficar muito mais complicado. E eu vejo que cada vez que nós nos reunimos, o quanto aumenta a nossa responsabilidade. É verdade. Eu quero agradecer muito, Luciana, e agradecer muito, Renata, e todas as pessoas, e Laís, né, que está aí sempre. A Laís é uma coisa, vocês não conhecem a Laís é uma coisa boa trabalhar com a Laís. E hoje sem cortes, olha que delícia! Estamos de Zoom pago agora. Então, olha que maravilha. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer muito, aprendi muito e vamos continuar aprendendo com esse grupo maravilhoso. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, tem mais alguém que queria fazer uma pergunta? Alguém falou que tinha Eu acho que o Ricardo, ele queria comentar alguma coisa, Ricardo? Ricardo, tá aí?
Boa noite, Para Luciana. a última Tudo pergunta, tá? A gente fecha nessa. Bom, na verdade, queria até aproveitar, dar os parabéns para vocês, está muito legal, foi muito bacana. E até fazer um comentário, na verdade, acho que foi a Andréa que perguntou alguma coisa, alguém falou sobre vidro até, eu não sei se foi ela. Mas, enfim, que nem tem uma iniciativa que estão divulgando, que chama Green Mining, acho que é uma startup. Startup. Isso. E eu estou juntando aqui, porque eu que trabalho com essa parte, com parte de mídia, né, do setor de embalagem, eu não consigo fazer descarte que não seja de uma maneira correta, não importa o material. Então eu falei, deixa eu fazer o teste. Então o que eu estou fazendo? Eu estou separando os vidros, porque a 2 quadras onde eu moro tem um pão de açúcar minuto, que é o menor. Eu moro em cima de um pão de açúcar, só que as estações temporariamente estão suspensas durante essa época de pandemia. Isso. E aí o que eu fiz? Exatamente, eu estou juntando a parte do vidro, indo até o outro pão de açúcar, e como o vidro comparado com o plástico, então também eu fiz outra pesquisa. Eu separo as 4 sacolas de cor verde, né, aqui que tem no município de São Paulo, que eu acredito que funcione, vamos dizer, pelo menos tento fazer a minha parte, e, né, e eu fiz o seguinte, eu peguei, por exemplo, e separo uma sacola com os vidros, que daí eu levo, lógico, a outra tem a coleta no prédio, mas aí eu acho que vai para a coleta que é da prefeitura, que é diferente da coleta dos catadores, que essa é a grande mão de obra, né? Esse é o trabalho de formiguinha que funciona, que esse que está suspenso, né? O que acontece? Eu fiz uma comparação. Realmente, o lixo de plástico, né? Que eu não gosto de chamar a palavra de lixo, mas do material de plástico, o resíduo é enorme comparado com outros materiais, né? Então, o orgânico, por exemplo, estou cheirando mais, até por estar dentro de casa, né? Restos de alimentos, toda essa parte, mas comparando realmente vidro, comparando embalagens metálicas, tanto aço como alumínio e o outro de papel, o de plástico é enorme. Então, um volume enorme. E olha que eu faço toda aquela questão de compactar garrafas PET, né? O pessoal do prédio deve falar, nossa, quem é esse que faz esse barulhão? Porque eu amasso tudo, né? Eu não deixo, porque... enfim, era só esse comentário e queria super parabenizar vocês, todo mundo que participou. Muito bacana. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você por nos prestigiar. Bem-vindo. Imagina. Gente, a Embanews é um especialista de embalagens, tá? Você trabalha na área de comunicação, é isso? Isso, na verdade, assim, eu estou desde a fundação da revista, desde 1990. Que legal. É uma revista de embalagens, Rê. Então, vamos conversar depois, quem sabe ele não vem um dia para dar uma palestra para a gente. Com Bom, certeza. gente, eu queria agradecer todo mundo que ficou até agora. Eu sei que tem assunto para a gente ficar mais de 1 hora aqui com vamos falar de economia circular. Mas acho que já deu o nosso horário hoje. Obrigada. Até terça-feira que vem, às 19h30, com Escolha Consciente para Cosméticos, tá bom? Um beijo, obrigada. Beijo.